Vamos compartilhar nessa noite sobre Esther. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 1. Amém? Capítulo de número 1. Nós vamos estar compartilhando nessa noite sobre esse livro. E eu queria que você estivesse atento, amém? Eu sei que durante a semana, nós não estamos tão conectados como nós fazemos aos domingos, Domingo parece que a gente separa o dia para Jesus mesmo, para Deus agir. E durante a semana acontecem tantas coisas, E muitas vezes nós não estamos tão focados na palavra, no mover espiritual. Mas hoje eu peço para que você abra o seu coração, para que você guarde a palavra do Senhor, amém? A primeira vez que eu vou ministrar sobre esse personagem bíblico. Muitas vezes, quando nós lemos o livro de Esther, o personagem principal é Esther, Hadassa, é a Esther. E falamos de Esther, que foi uma mulher usada por Deus, uma mulher sábia, uma mulher que se preparou para o rei, uma mulher que estava ligada naquilo que o reino de Deus queria para ela, e desejava dela, ansiava por ela. Mas hoje eu quero falar de uma outra personagem bíblica também, que nós passamos batido, mas que deu uma resposta errada para o rei. E nós vamos entender hoje que todas as vezes que nós damos uma resposta errada para o reino e para o rei, nós infelizmente não desfrutamos daquilo que o rei tem para nós, amém? Então, no livro de Esther, capítulo 1, no meu título, na minha Bíblia está escrito assim: o banquete de Assuero. Nos dias de que Assuero reinou, desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano do reinado, deu um banquete, e todos os seus príncipes e os seus servos, na qual se representou na Pérsia e Média, e os nobres e os príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e esplendor da sua existência e grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um outro banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como também para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino, estufas de púrpura, estados com cordões de linho de púrpura, argolas de prata, colunas de alabastro, armação de leitos de ouro e de prata, sobre os pavimentos por pórfiro, de mármore e alabastro de pedras preciosas. Dava-se de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Olha que interessante. Bebiam sem constrangimento, como estavam prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti, agora queria que você frisasse esse nome aí. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já com o coração alegre de vinho, mandou Maumã e alguns eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extrema formosa.
Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim tratavam dos interesses do rei, na presença de todos que sabiam a lei e direito. Veja que interessante, a Bíblia diz que esse rei Assuero, ele deu um banquete na casa dele, deu um banquete no seu reino. E a palavra do Senhor fala que ele era tão poderoso, ele era tão rico, que a Bíblia diz que ele foi 180 dias de festa. Imagina uma festa durando 180 dias, metade de um ano só foi festejando e mostrando a sua grandeza, a sua glória. A Bíblia diz que ele demonstrou não somente pelo palácio, mas com as suas pratas, com as cortinas que tinha no palácio, mostrou com toda a sua riqueza o que ele tinha, demonstrou que ele era poderoso. E a Bíblia diz que esse rei Assuero estava feliz. A palavra do Senhor fala que durou 6 meses, 180 dias essa festa. E depois dessa festa, ele faz uma outra festa, e essa outra festa que ele faz, para fechar com chave de ouro, a Bíblia diz que ele chama tanto os ricos quanto os pobres, tanto os que tinham dinheiro quanto os que não tinham dinheiro. E para receber essas pessoas, tanto ricos quanto pobres, a Bíblia diz que ele pega taças de ouro, vasos de ouro, para servir vinho. Ele tinha tanta alegria no seu coração, ele queria demonstrar o quanto ele era abençoado, quanto ele era poderoso, ao ponto de pegar vasos de ouro, a fim de que aquelas pessoas pudessem compartilhar do vinho. Você sabe que vinho na Bíblia representa alegria. Então nós vamos, em um ponto aqui nós demonstramos a alegria do rei. Em um ponto aqui nós demonstramos o poder que o rei tem. O rei era poderoso. Os príncipes que participavam dessa festa se maravilhavam com tamanha grandeza do seu poder. E esse rei aqui aponta para o nosso Deus. Esse rei aqui aponta para a grandiosidade do nosso Deus. Um Deus que tudo pode, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que tem todo o poder. Um Deus que Ele libera para todos nós esse grande banquete, para que todos nós participamos, né, dessa vida, dessa alegria, dessa festa que Ele tem para nós. A vida não pode ser uma vida de sofrimento, mas nós temos que enxergar a vida como um presente que Deus nos deu, como esse grande palácio, com essa grande mesa, com essa taça de ouro que o rei liberou para nós, para que nós pudéssemos desfrutar. Esse é o nosso rei, o rei que dá do bom e do melhor para nós, que muitas vezes nós não percebemos. Esse é o rei que ele quer demonstrar o quanto ele é poderoso. Já percebeu que nós falamos que nosso Deus é poderoso, mas quando vem problemas talvez pequenos, nós desanimamos. Nós não acreditamos que Deus é tão poderoso ao ponto de fazer tal coisa. Deus é poderoso para curar o próximo, Deus é poderoso para fazer milagre na vida do próximo, Deus é poderoso para prosperar o irmão da esquerda, o irmão da direita, mas quando chega em nós, Deus ele não consegue fazer isso, em mim não. Na minha vida ele é poderoso lá, nesse reino, mas na minha vida ele não pode fazer. Irmão, a Bíblia diz que o rei Assuero, ele demonstra a sua grandiosidade, o seu poder, com dias de festa, com 180 dias de festa, aonde ele mostrou o palácio, aonde ele mostrou as suas riquezas, aonde ele mostrou a prata, aonde ele mostrou o ouro, aonde ele mostrou toda a sua glória. E no final ele faz um banquete, 7 dias de banquete, convidando todo o povo, convidando toda a população. E aqui nós vemos que não há distinção de pessoas, não há rico nem pobre que é melhor do que o outro aqui. Todos estavam
abertos para participar desse banquete. Nesses 7 dias, todos estavam abertos para beber do vinho que o rei tinha dado, beber e tomar com a melhor taça que o rei poderia oferecer. Isso nos aponta para a graça do nosso Deus. O nosso Deus é tão gracioso, rico em graça, que Ele não faz distinção de pessoas. Se você tem uma classe financeira melhor ou maior do que a minha, não importa. O nosso Deus faz com que você participe da mesa dele e desfrute da alegria que ele tem para todos. Diga amém. Esse rei, ele dá, a oportunidade para todos participarem. Irmão, quero dizer para você, há muitos dias Deus tem mostrado, e eu quero dizer que antes mesmo da fundação do mundo, Deus tem mostrado a sua grandiosidade, o seu poder. Deus tem mostrado o quanto nós somos abençoados, o quanto nós somos aceitos, o quanto Ele é gracioso para conosco, mas muitas vezes nós não estamos atentos a isso. Muitas vezes nós não desfrutamos porque nós achamos que nós não podemos, que a graça não alcançou todos, menos a minha pessoa. E é interessante porque entra uma outra pessoa, um outro personagem. Até então nós estamos falando do rei, mas entra um outro personagem aqui, e esse outro personagem que entra é Vasti. Vasti era a rainha do rei Assuero. Vasti era a esposa desse rei, era a joia da coroa do rei. Vasti era a pessoa que desfrutava, participava, estava entre aspas, aliançada com tudo aquilo que o rei estava. A glória que o rei tinha demonstrado em todo aquele momento, Vasti fazia parte. Vasti também desfrutava, estava dentro, estava participando. E a Bíblia diz que nesses 7 dias de banquete, depois de 180 dias, nesses 7 dias na qual os pobres e os ricos, quem tinha e quem não tinha poder, participou, o rei fala para os eunucos: olha, traga a rainha, e que a rainha venha com a sua coroa, que a rainha venha com a sua coroa em sua cabeça. O interessante que Vasti estava preocupado com outra coisa. Quando o rei chama ela, a Bíblia diz, se você continuar lendo, que nesses 7 dias a qual o rei estava fazendo uma festa para todo o seu reino, Vasti faz uma festa paralela ao rei. Vasti faz algo paralelo à festa que o rei tinha preparado. E a Bíblia diz que quando Vasti é chamada perante a presença do rei, ela se recusa. Por que ela se recusou? Se recusou porque ela estava envolvida na festa paralela. A Bíblia diz que ela tinha feito essa festa para as mulheres. Ela tinha preparado uma festa paralela dentro da casa do rei, dentro do palácio do rei, para desfrutar com as amizades que ela tinha, ou com o poder que ela tinha perante as mulheres, e ela prepara essa festa. Quando o rei chama, ela recusa-se a ir na presença do rei. E eu quero falar um pouco sobre Vasti. Vasti aponta muitas vezes para os nossos desejos. Vasti aponta muitas vezes para as nossas vontades naturais e carnais. Vasti aponta para a insubmissão que muitas vezes o nosso coração tem, de fazer a vontade do rei, de estar com ele. Irmão, eu fico imaginando a vergonha que o rei Assuero passou. Olha, está vendo as minhas cortinas do palácio, está vendo o tesouro que eu tenho aqui, está vendo os meus cavaleiros, está vendo toda essa glória que eu tenho,
Está vendo todo esse poder que eu tenho? Agora eu vou mostrar a joia da coroa. Agora eu vou mostrar por que eu tenho tudo isso. Agora eu vou mostrar o quão eu sou abençoado. E ele chama a sua esposa. E ele chama Vasti, aquela que deveria ser, sabe, companheira, aquela que deveria ser a mulher que andaria junto com o rei, que deveria mostrar o padrão de ser, porque eles eram tão abençoados. E a Bíblia diz que ela se recusa. Quantos de nós muitas vezes se recusamos de desfrutar, de participar, de estar envolvido na festa do rei, porque nós fazemos as nossas próprias festas, irmão? Quantos de nós estamos tão preocupados com aquilo que nós vamos conquistar, com aquilo que eu posso conseguir, e esquecemos que o rei, dia após dia, está celebrando uma grande festa, que o seu reino está ali para que você participe, para que eu e você possa não somente desfrutar, mas participar diretamente desse reino. Mas muitos de nós somos Vastis, que ao invés de ouvir aquilo que o rei quer, fazemos a nossa própria vontade, fazemos e desfrutamos daquilo que nós achamos que é certo. Irmão, há um reino sendo estabelecido na terra. A vontade do rei precisa continuar a ser estabelecida na terra, mas muitos de nós estamos preocupados com outras coisas. Eu falo de mim, muitas vezes eu estou preocupado nisso e naquilo, e esqueço que o reino deve ser em primeiro lugar, que a vontade dele deve estar em primeiro lugar, que eu estou diretamente ligado com o rei. A Bíblia diz que quando Jesus ele ressuscita, agora nós somos um com ele, e por estar um com ele, nós não podemos desgrudar dele. Nós estamos sentados à direita do Pai em Jesus, ou seja, o reino que está em Jesus, o poder que está em Jesus, a responsabilidade que está em Jesus, também deve estar em mim também. A responsabilidade daquele reinado não era só sobre Assuero, mas também era sobre Vasti. A responsabilidade de demonstrar, o quão era importante aquele reino, não estava só em Assuero, mas também estava sobre Vasti. Mas Vasti preferiu fazer outra coisa. A grande pergunta de hoje é: qual festa você está envolvida? Na festa do reino de Deus ou na sua própria festa que você preparou? Isso envolve tudo, porque festa aponta para alegria. O que tem te trazido alegria? O que tem te trazido alegria? Talvez as coisas deste mundo, talvez o poder que o mundo, ou o dinheiro, ou o que você pode conquistar, humanamente falando. Será que é isso que tem embriagado você com este vinho? Será que é isso que tem tirado você de desfrutar da presença do rei, de estar com o rei nessa festa, de beber do vinho do rei? Nós estamos envolvidos diretamente no reino, irmão. Isso não tem a ver só com a liderança da igreja, mas tem a ver com todos os filhos de Deus. Quando Jesus ele ressuscita, ele dá ordem aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não falou: quando você sentir, faça. Ele não disse: quando você tiver tempo, você realize. Isso é uma ordem, esse ide é uma ordem aonde você não pode voltar mais. É o equibalo de Deus. Vá e não volte mais para trás. Não se preocupe mais com as coisas naturais deste mundo. Não faça mais banquetes paralelos àquilo que eu estabeleci. Faça a minha vontade. Portanto, vão e preguem o evangelho. É isso que Deus quer que nós façamos. Todos os dias. É hoje, amanhã, depois de amanhã. Nós precisamos estar acordados. Irmão, Vasti se recusou. Vasti preferiu fazer a sua própria festinha. Vasti
preferiu mostrar sua própria glória, preferiu estar com aqueles que ela achava que era melhor companhia do que o rei. Quem é a melhor companhia para você? O rei, ou seus amigos, ou o dinheiro, ou aquilo que o mundo tem a oferecer? Quem é a melhor companhia para nós, irmãos? A nossa melhor companhia deve ser sempre o rei, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Não se esqueça, você tem uma família para estabelecer, você tem uma família para cuidar, você tem os seus afazeres, talvez domésticos, profissionais para fazer, mas lembre-se, antes de qualquer coisa, o reino e o rei deve estar na nossa frente, deve estar na frente de todas as coisas, deve estar, irmão. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, nós temos que honrá-lo sobre todas as coisas. E eu quero dizer algo para você, se nós não honramos a Deus, primeiramente, nós não seremos um marido bom, exemplar, nós não seremos uma esposa exemplar, nós não seremos filhos exemplares. Por quê? Porque se nós não honramos nem o nosso Deus, que nos deu a vida, que nos guarda, que nos dá todas as coisas, nós não vamos honrar o nosso próximo, nós não vamos honrar a nossa família. Nós precisamos honrar o rei, nós precisamos dar ouvidos primeiramente ao rei. Ele é o primeiro, ele é a primazia de todos, ele precisa ser o principal da minha vida, ele precisa ser aquele que é em primeiro lugar da minha vida, da minha casa. E a Bíblia diz que o rei, ele pede conselhos para os seus conselheiros, e os conselheiros disseram assim: rei, você tem que destituir ela da sua presença, tirar a coroa dela, porque se o senhor não tirar a coroa dela, amanhã, quando um dos seus príncipes falarem com suas esposas, elas vão falar: não vou, eu não vou fazer, eu não quero fazer, e eu serei insubmissa, porque se nem o rei consegue com que a sua rainha seja submissa, por que eu tenho que ser submissa a você? E ela dará, a Vasti estava dando exemplo negativo de insubmissão para todas as mulheres do reino. Irmão, você não percebe, mas todas as vezes que nós damos um exemplo, nós também estamos discipulando pessoas. O exemplo negativo. Se eu mostrar um exemplo negativo para os irmãos, vai gritar mais alto do que a minha pregação para vocês. Não adianta eu falar que nós não podemos roubar, e eu pregar isso para os irmãos no domingo, e na segunda-feira os irmãos me ver roubando de alguém. Os irmãos não vão levar em consideração a minha pregação, vão levar mais em consideração o meu exemplo. E os conselheiros do rei falaram assim: ela está mostrando o exemplo. Eu quero dizer para você, a pregação ensina, mas o exemplo arrasta. Se Vasti tivesse se apresentado perante a presença do rei, ela teria dado um exemplo para todas as mulheres na qual estava participando daquele banquete com ela. Foi bom enquanto durou, tá? Foi muito gostoso, mas é o seguinte: o rei me chamou, e porque o rei me chamou, eu preciso estar na presença dele coroada. Nós precisamos dar o exemplo, irmão. Não adianta a gente falar: olha, irmãos, a gente precisa estar com o coração no reino. Nós precisamos estar envolvidos naquilo que é importante para Deus, para o reino de Deus, e nós não darmos o exemplo. Não adianta nós queremos, edificar algo para Deus aqui nesse bairro que moramos, na cidade que moramos, no país que moramos, sendo que nós não somos o exemplo. Nós precisamos demonstrar que Deus fala mais alto sobre qualquer vontade minha. Deus precisa ser o principal, o primeiro de todas as coisas. Quantas vezes eu deixei de fazer, irmão, a minha vontade porque tinha compromissos com os irmãos? Quantas vezes os irmãos que estão aqui deixaram de talvez ir a algum lugar porque, poxa, eu tenho que estar lá, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou envolvido diretamente nisso.
mesmo que talvez você não liderava, mesmo que você talvez não estava na frente, mas você está envolvido, porque isso tem a ver com a igreja de Deus. Vasti aponta para a igreja, e quando a igreja não é submissa, ela é insubmissa, e a insubmissão o Senhor não suporta, irmão. Ela perdeu de desfrutar o reinado com o rei, porque infelizmente ela deu uma resposta errada. Quero dizer para você, nós infelizmente perdemos oportunidades ímpar de desfrutar do reino de Deus, de coisas poderosas que Deus tem para fazer em nós e através de nós, porque muitas vezes damos resposta errada. Porque muitas vezes a nossa vontade ainda é maior que a vontade de Deus. Qual é a maior vontade? Que vontade você tem andado? Que vontade nós temos vivido? A vontade do nosso coração, que é enganoso, como a Bíblia diz, ou a vontade de Deus, que está na sua palavra? Que vontade? Isso me faz lembrar de uma outra passagem bíblica. Eu queria que os irmãos abrissem livro de Mateus, capítulo 22. Mateus 22. Diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento do filho. Então enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa seguinte ordem: dizei a todos os convidados: eis que já preparei o banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e enviou suas tropas e exterminou aqueles assassinos que incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, nas encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo os servos para aquelas estradas, reuniram a todos que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, o rei, para ver que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia suas vestes nupcial. Perguntou: amigo, como entrastes aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o ao pé e as mãos e lançai fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porém, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós sempre falamos esse versículo só e esquecemos do restante, né? Esquecemos dos versículos anteriores. Aqui está falando de um rei que iria dar uma festa para o seu filho, do casamento do seu filho. E a Bíblia diz que o rei prepara todas as coisas. O rei mata os novilhos cevados. Você já sabe o que é novilho cevado? Era um novilho que era separado para uma festa especial. E a Bíblia diz que ele matou vários bois, novilhos cevados, para essa festa, porque o seu filho estava se casando. Ele já tinha convidado pessoas para participarem, já tinha mandado o convite para todos. O convite aponta para a palavra, o rei aponta para o nosso Deus, o filho aponta para esse filho que está se casando. E a Bíblia diz que essa mensagem foi lançada para todos, mas alguns pegaram essa mensagem e fizeram o quê? Não, para mim
Não importa se o rei já matou o novilho, não importa se o palácio já está pronto para a festa, eu não quero saber, eu vou para o campo, eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer o que eu preciso fazer. E eles estavam preocupados mais naquilo que eles queriam fazer do que preocupados com o reino, do que preocupados com as bodas. E a Bíblia diz que ele manda os seus servos falar: olha, é o seguinte, quando eu chamei, todo mundo falou que viria, agora eu já preparei a festa para todos. Já fez alguma coisa esperando os outros aparecerem e ninguém apareceu, irmão? Que sensação você teve? Uma péssima sensação, não é? É horrível. Essa mesma sensação que o rei teve. A Bíblia diz que ele se preocupou e falou: ó, pode voltar lá e falar para o povo, volta todo mundo, porque a festa está pronta, porque a festa do meu filho, do casamento do meu filho, já está preparada, os bois, o sacrifício já foi feito, só falta vocês aparecerem na mesa. E todos eles se recusaram e colocaram, sabe, alguns colocaram outras coisas na frente da festa. E a palavra do Senhor diz que aquele rei falou, ó, ele falou assim, ó: a festa está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Então vai em todos os becos, vão agora em todos os lugares, aonde você encontrar uma pessoa, traga para participar da festa, traga para participar daquilo que eu chamei. Isso aponta para algo aqui, irmão. Sabe que Jesus, ele veio para os judeus, mas eles não o receberam, eles não quiseram participar do reino, eles não deram ouvidos ao Messias. Então a palavra diz que, porque eles não deram ouvidos, então a graça nos alcançou, ou seja, a mensagem chegou a todos nós. O que era só para os judeus, veio para todos nós agora, por intermédio de Jesus. Não importa se é gentios ou não, a graça e a mensagem veio para todos nós. E a Bíblia diz que encheu aquele palácio de pessoas. Espera aí, pastor, mas alguns foram para o palácio, sim, mas olha que interessante, a Bíblia diz que existia um homem ali, um homem que infelizmente não entrou com as suas vestes nupciais, com roupas preparadas para o casamento. E o rei fala: olha, você não está vestido adequadamente, então você vai ser lançado fora. Vestir-se adequadamente é você vestir-se com Jesus, é você estar na presença do Pai, mas com Jesus, com a capa de Cristo. A Bíblia diz que para essas pessoas que, ou talvez estão até na igreja, estão até participando do banquete, mas não querem Jesus, não se vestem de Jesus, a Bíblia diz que serão lançados fora, e haverá ranger de dente. A gente pensa que esse ranger de dentes são para pessoas que estão no mundo. Não, isso aqui é para crente, irmão. Isso aqui é para pessoas como eu e você, que temos a oportunidade de desfrutar de Deus, temos a oportunidade de trabalhar para o reino, temos a oportunidade de fazer a vontade de Deus, mas não fazemos. Preferimos estar em outras coisas. Deus te chamou para uma grande obra, Deus nos chamou para realizar grandes coisas. A Bíblia diz que, eu estava conversando com alguns irmãos, a Bíblia nos fala que nós faríamos obras maiores que a de Jesus, cara. Não é poderoso isso? Você nunca viu Jesus mandando um lenço para curar pessoas? Eu nunca vi Jesus andando, como Pedro fazia, né? Andando e a sombra de Pedro curava, eu nunca vi isso. Mas a Bíblia diz que nós faríamos obras maiores. Mas para isso nós precisamos estar envolvidos com essa obra. Precisamos estar envolvidos nesse reino. Precisamos estar envolvidos com aquilo que é importante para o rei, irmão. Nessas duas passagens bíblicas, nós vemos a vontade do rei sendo esquecida. O rei, lá no começo, Vasti não quer saber da vontade dele e se recusa a ir na presença dele. Ela perde o trono.
Nessa outra passagem bíblica, nessa parábola que Jesus disse, as bodas já estavam preparadas, os novilhos cevados já estavam mortos, já estavam tudo preparado, já tinha feito o sacrifício, e nenhum deles participaram das bodas. Nenhum deles. Nós precisamos estar atentos para participar daquilo que é importante. Nós precisamos estar atentos para desfrutar e participar daquilo que é importante para o rei. Amém? Faça a vontade do rei. Não faça a sua vontade, irmão. Faça a vontade do rei. Quando você faz a vontade do rei, as demais coisas correrão atrás de vós. Você quer ser próspero? Faça a vontade do rei, porque no reino de Deus há prosperidade. Amém? Você quer ter cura? Faça a vontade primeiro dele. A cura, quero dizer para você, no reino de Deus não há enfermos. Toda vez que Jesus curava, falava: é chegado o reino de Deus. Por quê? No reino dele não há lepra, não há enfermo, não há, não há destruição. Pelo contrário, aonde ele passa, todas as coisas cooperam. Amém? Nós possamos fazer a vontade do rei. Gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Quero